E aí a gente vai agora começar a conversar, né, um pouco mais sobre a dúvida. O que vocês acharam do vídeo? Lógico que eu tentei fazer um vídeo simples e curto, tá? E para que fosse o mais objetivo possível, né? Para que o tempo de assistir, apesar de vocês poderem assistir de novo, voltar, tá legal o tamanho de letra, tá legal a velocidade com que eu estou falando no vídeo, expondo o assunto. Então, eu achei que estava tudo ok, foi muito bom. Foi bem direto naquilo que o senhor estava querendo apresentar. Então, apesar do vídeo, na teoria, ter ficado curto, mas ele foi bem direto no conteúdo. Então, para mim, foi bem proveitoso. Então, o Matheus e o pessoal, olha só, a intenção é essa dos vídeos, é que eles sejam mais sintéticos mesmo, eles para falar só do principal aspecto. Porque agora, até o colega está dizendo que tem o PDF do material aí para ajudar a estudar, é que vocês tenham um tempo agora para utilizar, além de usar o vídeo como memória, como orientação de estudo, né, e essa fala nossa aqui, para ler e entender com mais clareza os assuntos que estão, às vezes, escritos lá, e numa primeira leitura rápida, a gente, mas o que é isso mesmo? A gente gastaria muito mais tempo para compreender o assunto. Então, ele, de fato, vai funcionar como orientação inicial. E pode ser revisto. Eu mesmo, eu quero fazer algumas correções, tá? Em relação ao vídeo. Em alguns momentos, eu deveria estar falando átomo, estava chamando os átomos de moléculas, tá? Então, vocês abstraiam aí e entendam que eu não estou falando de fato de molécula, mas estou falando de átomos. Em outros, eu queria falar de moléculas e acabei chamando a estrutura de átomo. Ou então, no momento que eu comecei a falar sobre a solvação, tá? Ou a dissolução de substâncias, isso eu já estou pensando na próxima aula, tá? E eu tratei como se fossem moléculas, na verdade são átomos, tá? Ou íons dissolvidos na solução. Então, tem essas correções que, justamente esse momento de fala aqui, vão ser importantes para a gente, não, tá, o Edson chamou a atenção, era isso, também essa mesma aula vai ficar gravada, né, para a gente tirar essas dúvidas. Deixa eu só, eu estou aqui com a apresentação do ponto para vocês, e eu não sei exatamente como vocês viram, mas eu quero só apresentar rapidamente ela, vou passar os slides de maneira bem mais rápida, porque para aqueles slides todos, eu fiz uma animação. Só que na hora que eu tentei gravar o vídeo com a animação não funcionava, ficava travado só na primeira tela, que é essa tela que eu estou apresentando para vocês inicialmente. E eu gostaria que vocês vissem a animação, porque a animação ajuda a elucidar e ficar mais claro o que eu estou falando sobre transmissão de energia, sobre movimentos vibracionais, e só, bom, vocês me avisem se vocês não estiverem conseguindo ver a minha tela apresentada como um todo. Eu vou entrar no modo de reprodução aqui, e aí eu também não estou conseguindo mais ver a sala nesse momento, tá? Eu ressaltei para vocês a importância da água, tem outras importâncias também, além das que eu ressaltei, tá? Mas na hora que eu falei de movimentos, eu não sei se vocês já conseguem ver, se já chegou para vocês aí, me dá um feedback, por favor, que eu, inclusive, apresentei nesse esquema da molécula de água um movimento de spin, tá? Que os átomos fazem esse movimento de spin, mas moléculas também podem fazer esse movimento de rotação em volta do próprio eixo. Vocês viram isso? Aqui está aparecendo só a primeira página do slide, relações hídricas, propriedades da água. Não chegou, então, o terceiro slide para vocês, então? Pelo menos no meu, não. Não sei. No meu também não. Também não. Então, esse é um problema que eu estou com dificuldade de resolver, que, na verdade, eu já entrei no modo de apresentação, e lá, na hora que eu falo de estrutura da água, eu montei uma apresentação, de fato, com animação. E essas animações do vídeo, eu tive que gravar aquele vídeo 4 vezes, tá? Pra vocês saberem. Por conta de perceber que, eu estava cometendo alguns equívocos mais sérios, e eu falei, não posso deixar gravado isso. E outra era por falta dessa animação. Até por fim que eu falei, não dá para gravar, eu vou ficar só no modo de
Bom, me fala se pelo menos Agora chegou para mudou. vocês aí. Agora chegou a água e a estrutura. Tá, e eu vou voltar para o modo de apresentação. A molécula, a imagem roda para vocês? Não. É um pecado isso. Eu acho que ela vai rodar só se o senhor estiver utilizando o PowerPoint no modo de apresentação dele. Eu estou usando o PowerPoint, só que o PowerPoint do Mac, ele não chama PowerPoint, ele chama pré-visualização, tá? Keynote, perdão, Keynote. Mas eu acho que não é isso. É alguma coisa nas mídias que estão capturando a minha tela que não estão deixando ver a animação. Mas uma coisa eu acho que é extremamente importante para a gente entender justamente polaridade de substâncias. Isso vai ajudar a gente a falar de dissolução de substâncias polares e apolares. Toda substância polar só se dissolve em outra substância que tem polaridade. Então, um aspecto extremamente importante da molécula de água é isso, é que como ela tem um polo negativo próximo ao oxigênio, e os átomos de hidrogênio são arranjados mais próximos de um lado da molécula, tá? Ela tem um polo mais positivo no lado próximo aos hidrogênios, não é isso mesmo? É o que está aparecendo aqui. Então tá. E olha só, um aspecto importante disso é, por exemplo, por que óleo e água não se misturam? Porque no caso Justamente está ligado a essa propriedade. Oi? É por conta que a água é polar e o óleo é apolar? Justamente, tá? Os óleos, substâncias plásticas, eles não têm carga livre na superfície. São como polímeros, mas são polímeros que não têm carga livre na superfície. Então, a dissolução das substâncias nessas soluções de água e substâncias apolares não ocorrem. Por causa da necessidade de ter um arranjo organizado, uma capacidade da água em separar essa substância. Se ela não tem essa capacidade, tá? Ou vai ficar no fundo essa substância, se ela for mais densa do que a água, e se ela for menos densa, ela fica acima da água. Interessante isso, né? Quando a gente começa a entender a propriedade química com a dissolução das substâncias, né? Eu imagino que vocês já devam ter visto isso em química, mas não tinham atentado que as substâncias só se dissolvem em água se elas tiverem também propriedades polares ou apolares. Esse arranjo cristalino já mudou a tela para vocês? Mudou. Então, a história de que a gente tem um polímero e os polímeros todos, tá? Eles têm um arranjo, como a gente chama, cristalino. O cristalino é um arranjo ordenado de moléculas. Naturalmente que esse arranjo representado aqui está representado no plano, tá? Eu tentei demonstrar para vocês como se houvesse também um arranjo, uma organização espacial, em que o que está mais claro, o azul mais claro, o vermelho mais claro, está no primeiro plano, por isso também deixei o tamanho da imagem maior. E o que está menor e mais escuro estaria no segundo plano ou abaixo, tá? Para tentar dar uma ideia de tridimensionalidade dessa representação. Eu imagino que dependendo da tela que vocês estejam vendo, vocês não têm essa clareza ou capacidade de ver com muita nitidez, tá? Isso depende da qualidade da tela e eu não sei da reprodução nesse momento. Mas é só para deixar claro que eu estou, apesar de representar no plano aqui, eu queria dar uma ideia de tridimensionalidade para essa representação cristalina. E dizer que ela também não é exatamente desse jeito, que essas moléculas podem se organizar para o outro lado, tá? A posição exata não é essa daí. Mas é só que vai existir um arranjo mais ou menos ordenado entre as moléculas de água. E o que vai manter elas juntas, né, é essa força que a gente chama de coesão, que é dada pelas ligações iônicas que se estabelecem entre as moléculas de água. E que essa coesão entre as moléculas, aqui também tinha uma animação. Logo na primeira imagem, quando a energia térmica chegava na primeira molécula, eu tinha apresentado o movimento da molécula rotacionar, tá? Que ela pode realmente rotacionar, ela pode vibrar mais,
tá? E se afastar das outras moléculas. Mas como ela tem uma ligação iônica com outras moléculas, ela transmite por energia vibracional para as camadas de baixo essa energia. E isso vai acontecendo sucessivamente. Então significa que a energia vai se dissipando em toda a solução que tem água. Até chegar na da periferia, né, que foi a situação que eu expliquei, a última embaixo, por exemplo, se ela não conseguir mais dissipar essa energia, ela pode romper essa ligação iônica, que é uma ligação fraca, e se desprender e sair na forma de vapor de água. E é assim que acontece. Todos os dias, quando o sol aquece uma folha, se a gente imaginar a transpiração nas folhas, tá? É porque o sol aquece as folhas. Dentro da folha, a temperatura não muda muito, mas por que ela não muda? Porque as moléculas de água que estão na periferia da interface da parênquima lacunoso, tá? Com a câmara subestomática, elas liberam água para esse espaço intercelular, tá? E aí fica vapor de água. Então, na verdade, a mudança de temperatura não ocorre porque a água, saindo do estado líquido para o estado de vapor, rouba a energia da folha como um todo. Mesmo a folha ficando no sol um dia inteiro. Então, a gente não tem grandes oscilações da temperatura nas folhas por conta disso. Então, essa estabilidade térmica, por exemplo, mesmo um organismo ficando no sol o dia todo, se dá pela transpiração. E as moléculas, então, da periferia é que saem roubando essa energia e mantendo a estabilidade térmica do sistema orgânico como um todo. É muito interessante esse entendimento, né, de como é que ocorre a transpiração, não é? Oi, gente, eu quero que vocês conversem comigo hoje. Esse é o momento para a gente conversar. Tá bom, professor, a gente vai interagir mais. Obrigado. Tá? E segundo essa imagem aí, eu estou falando justamente do que acontece na interface à-água, né? Que o arranjo das moléculas de água, ele ocorre de uma forma bem diferente, tá? Em que, na primeira imagem, na primeira camada que eu apresentei de moléculas de água, nessa representação aí, a interface da água, elas têm um arranjo muito organizado, tá? E em conjunto com as células, as moléculas de água que já se posicionam como se fosse um arranjo cristalino, nas camadas abaixo da camada da interface do ar, com ar, elas formam o que a gente chama de tensão superficial. Mantém um arranjo que não tem carga livre, todas as moléculas estão unidas uma na outra, e se uma sair, por exemplo, por transpiração, a de baixo imediatamente é puxada para cima para ocupar o lugar. Tá? Mas então não existe espaço vazio nem carga livre nessas moléculas de água na interface da água com o ar. Isso é o que permite a flutuação, é o que permite um cargueiro vir carregado de produtos lá da China, tá? E trazer aqui para o Porto de Santos, sem afundar. O petroleiro carregado de petróleo, então a força é tão grande que consegue manter na superfície da água até estruturas muito pesadas. E aí, por que nós temos dificuldade de flutuar? Vamos pensar então agora numa outra abordagem, de pensar porque vamos falar de trazer para a realidade, para o dia a dia, numa conversa com estudantes, por exemplo, para que eles atentem para as dificuldades ou facilidades de flutuação, tá? E entender essas propriedades, tá? E aí uma pergunta justamente que ela remete ao início da nossa introdução. Por que nós, tá, humanos, temos dificuldade de flutuar e, eventualmente, tá, pode acontecer de até se afogar? Ué, professor, eu diria que é por conta que a nossa densidade é muito próxima da água, mas eu acho que isso não está certo, não. Não está certo, sim. O que acontece justamente é que nós temos quase 60% do nosso corpo constituído de água. Então, o peso é o mesmo, tá? E se você ainda tem estruturas mais densas, como ossos, tá? Outros sais dentro do corpo da gente, que aumenta a densidade da nossa estrutura, a gente tem muito mais dificuldade de boiar. Agora, uma coisa interessante é que, de um modo geral, mulheres têm uma capacidade de flutuação maior do que de homens.
Isso tem a ver justamente com a densidade da substância que compõe nossos corpos. A proporção de gordura que as mulheres têm no corpo, normalmente no glúteo, no culote lateral e nos seios, né, devido às glândulas mamárias, é maior. E isso são substâncias de menor densidade. Enquanto nós, homens, além da quantidade de osso ser maior, é mais denso, nós temos mais músculos também. A proporção de músculos é um pouco maior e menos gordura. E isso afeta de forma diferente nossa capacidade de flutuação. Tá? Apesar das forças presentes na interface ar-água serem as mesmas, como nós temos diferença de quantidade de lipídios e substâncias de densidade diferente na nossa constituição, a gente muda em relação ao gênero a capacidade de flutuação. Então, eu acho que assim, eu estou falando disso só para a gente pensar como é que poderíamos fazer trazer para a realidade das pessoas, né, dos nossos estudantes, esse entendimento sobre as forças que estão disponíveis aí na natureza e que às vezes a gente pouco observa. Pensando numa experimentação simples, qualquer professor pode levar para uma sala de aula, leva um copo de água, tá? E uma folhinha, como eu falei, peguei uma folha seca, né? Se você colocar uma folha verde, você também pode perceber que de repente a folha verde pode afundar um pouco mais, tá? E enquanto a folha seca, por ter menos água, ela vai ficar um pouco mais acima na superfície da água. Então, é a demonstração da tensão superficial que se forma na água, na interface, né, a água. Aqui eu falei só dos estados da água, e é muito engraçado, essas imagens que eu estou mostrando para vocês aqui, eu já tinha vontade de fazer há muito tempo essas imagens, mas aproveitando o momento de gravar a aula, ontem mesmo, eu fui lá na geladeira, catei uma forminha de gelo, tá? Botei dentro de uma recipiente de ferver água, né, que a gente tem aqui em casa, que está representado na segunda imagem. Estou falando de como construir um recurso didático, uma imagem, talvez seja ilustrativa. E na segunda imagem, ela já estava iniciando o processo de ebulição, mas a ebulição, efetivamente, acontece e é demonstrada na terceira imagem. E aí eu falei, poxa, como é que eu vou representar o vapor de água, tá? Foi muito difícil fazer uma foto, e a terceira foto não está muito clara não, viu, o vapor, mas só uma pluma branca, né, mas o fundo não está uniforme, então não ajuda a ver claramente o vapor de água se desprendendo, mas precisava ter um contraste maior, eu não consegui utilizar para essa imagem. Mas essas mudanças do estado da água, de sólido até ela chegar no estado gasoso, ambas essas, eu acho que é importante a gente chamar atenção, quando a água sai do estado líquido e retorna ao estado sólido, ela muda de volume, aumenta o volume. E esse aumento de volume, quando a água está congelando, essa é denominado por especialistas como uma dilatação anômala, tá? Que não é normal que aconteça. Tem outras substâncias que entram para o estado sólido, né, no temperatura de congelamento, e elas não se dilatam, mas a água se dilata nesse momento que ela vai se tornar de líquido para sólido. E isso causa ruptura de rochas. Imagina o seguinte, olha o trabalho que acontece. Trabalho que estou falando do ponto de vista da propriedade física, trabalho, tá? Trabalho é deslocamento no espaço em um certo tempo. Isso é trabalho, tá? E esse deslocamento que pode acontecer, vocês conhecem os glaciares? Já ouviram falar dos glaciares? Na Patagônia? Sim, já ouvi falar. Então, o que é um glaciar, tá? Um glaciar é um rio que foi congelado. Só que aquela montanha de gelo, tá? Que se começa com a neve lá na encosta de uma montanha, aquele peso de gelo todo vai empurrando a camada de gelo mais para baixo até que ela chega bem próximo ao mar, tá? E se desprende, tá? Esse é o glaciar que a gente conhece, né? Mas a verdade é que quando a neve cai lá em cima e ela se torna mais densa, depois ela vai se acumulando, vai ocorrendo também com as mudanças de estação mais quente, mais fria, ao longo dos anos, tá? Uma dilatação, parte da água na superfície se torna líquida de novo, penetra no gelo, na hora que chega a época de inverno, ela
rearranja de novo, isso vai empurrando o gelo que está na posição mais baixa até chegar lá embaixo no mar. Então, existe um movimento, tá? Como se fosse um rio de gelo, tá? E é justamente dado por essa capacidade da água, que na época, na primavera, se tornou mais líquida, depois ela recongela novamente no inverno, que a temperatura cai, a temperatura de congelamento. Então, a gente está falando só da parte superficial de um glaciar, tá? Ou de uma geleira, mas a energia é tão grande que consegue empurrar toda uma camada de gelo, do alto da montanha até ela chegar no mar. Então, aí você entende quanto de energia, de fato, existe nesse movimento de alteração da água. E para nós, claramente, eu acho que a experiência que todo mundo pode ter em casa, né? Bota um pote de água cheio, uma garrafa de água cheia no congelador e vai ver a bagunça depois, né? Já conhecem isso, né, gente? Sim. Professor, o Samuel, ele está sem microfone, ele pediu para eu passar uma dúvida que ele teve. Sim. Ele pediu para detalhar mais sobre a transferência de energia durante o processo de transpiração, com aquele exemplo do fluxo do parênquima lacunoso para os estômagos. Espera aí, essa parte da transpiração, Samuel, é o segundo vídeo nosso, tá? E é para a semana que vem. É o assunto nosso da semana que vem. Se você puder me aguardar, semana que vem, esse é o assunto da discussão da semana que vem. Eu só citei agora, só para ir puxando para vocês, porque uma coisa que eu espero que vocês façam, a partir dessa primeira aula de hoje, é ler o capítulo ou os assuntos de relações hídricas, assistir o vídeo, naturalmente, que já está disponível lá da aula de semana que vem, tá? E para a gente vir para essa discussão, só na semana que vem, uma discussão mais, ela vai ficando mais densa, porque você tem propriedades da água que se somam com movimentos da água, que foi justamente o que você me perguntou agora. E a gente conversa sobre isso na semana que vem. Eu queria que você lesse o capítulo, tá bem? Assistisse o vídeo, não só o de hoje, mas o da semana que vem, e a gente conversa sobre isso na semana que vem. Se tiver disponibilidade, eu não estou vendo o chat agora, mas qualquer coisa, registra no chat e a gente conversa daqui a pouco. Deixa eu só terminar essa apresentação aqui rápida, a gente conversar de outras coisas e estabelecer essa solução de dúvidas, e a gente vai conversar mais. Mas o que você está me perguntando está associado justamente à capacidade de coesão das moléculas, e que esse esquema que eu apresentei aí para vocês, à direita, em que está as moléculas de água organizadas no arranjo cristalino, tá? Que é ordenado, é isso que é o arranjo cristalino, é que ocorre a transferência. Por exemplo, as moléculas que estão mais no centro, quero dizer, na verdade, à direita da visualização de vocês na tela, se ela ganhar energia, ela vibra. E como ela está ligada ionicamente à camada do meio, tá? Essa camada do meio também vibra. E ela transfere, para cada molécula que vibra, consegue transferir a energia, ou seja, dissipar, para outras duas moléculas, como a gente pode perceber na terceira camada, tá? Da direita para a esquerda, aqui. Ou seja, da camada que está se aproximando da superfície de carga. E com isso, a energia acaba sendo, então, dissipada na solução. É isso que você me perguntou, mas aqui já tem um esquema que vai ajudar a ver. Mas o que é interessante é que aqui não está representado, mas eu tenho uma imagem, em outro momento, essa imagem foi tirada por colegas de vocês durante acho das primeiras turmas que eu comecei a pedir relatórios de aulas práticas na formato de PDF. E se você pegar uma gota de água, pingar numa superfície de vidro e virar de ponta cabeça, tá? A capacidade de adesão é tão forte que a gota de água não se desprende do vidro. Mas se você pingar essa mesma gota de água numa superfície plástica que não tem carga disponível, é muito possível que parte dessa gota de água se desprenda assim, tá? E se desprenda do plástico. Então, só para falar que a capacidade de adesão muda conforme a quantidade de carga livre na superfície em que ela foi colocada. Professor, eu só fiquei com uma dúvida assim de conceito. Sim. A coesão seria a união das moléculas entre si, né? Isso mesmo, das moléculas de água entre si. Ah, tá, entendi. Eu só queria saber. E a adesão é a propriedade de formação dessas pontes de hidrogênio
entre as moléculas de água, tá? E uma superfície que tem carga. Essa superfície com carga, ela pode estar carregada com cargas mais eletropositivas, tá? Ou ser mais eletronegativas. De um modo geral, as superfícies que têm carga elétrica negativa. Até por isso eu fiz essa representação aí com sinal de menos, tá? Na superfície. E a ponte de hidrogênio só vai se formar naturalmente com o hidrogênio, que é mais o lado mais eletropositivo da molécula de água, com uma superfície que tem carga elétrica disponível e essa carga elétrica negativa. Ah, entendi. Então, olha só, na hora que você lê o conceito, e se você voltar e olhar essa imagem de novo, tá? Você vai falar, poxa, agora entendi por que o Edson representou o hidrogênio perto da superfície que tem carga elétrica, tá? Porque a ponte é formada pelo hidrogênio, não é ponte do oxigênio. Ah, entendi. Obrigada. Bom, a capilaridade é uma propriedade que, na próxima imagem, eu acho que ela fica muito melhor de perceber. Só que, assim, eu não sei se vocês têm claramente, vocês conseguem olhar uma coisa bem interessante nessa imagem? Eu não sei qual é o tamanho de tela que vocês estão olhando, por isso talvez não fique muito claro. Mas na seta azul superior, que está apresentando o deslocamento da coluna d'água, vocês conseguem ver o menisco? Sim, na seta verde clara, ele está com a barriguinha para baixo, clara, né? verde clara, é isso mesmo. E a outra, ele está com a barriguinha para cima. É justamente esse deslocamento. Esse deslocamento, ele vai aparecer, a representação dele... Opa, eu acho que eu pulei muito rápido as imagens aqui. Devido justamente às forças de adesão das moléculas de água com a superfície que tem carga livre. Estou voltando aqui porque eu pulei para o final da apresentação, sem interesse, tá? Que é isso daqui, ó. É como se a gente estivesse vendo aqui aquela parte do capilar, onde a seta azul claro ou verde estava apontando, para a gente entender a estrutura. E que a força de adesão formada pelas pontes de hidrogênio, tá? Ela se junta à tensão superficial que é nessa limítrofe, né? Da interface com o ar e com a água, e aí mantém a ligação entre as moléculas nessa interface e as células de baixo, moléculas de água abaixo são mantidas por coesão, então na ligação entre elas. Só que a força de adesão é tão grande, formada pelas pontes de hidrogênio, que uma molécula se liga à superfície que tem carga livre, a outra molécula se liga, ela vai puxando, isso consegue puxar até ela equilibrar com a força gravitacional a altura esse deslocamento da água, né, e de soluções que tem água, até uma certa altura no capilar. Uma coisa interessante, eu não falei sobre o capilar em si, mas é justamente esse momento que eu trouxe agora para falar, quanto menor o diâmetro do capilar, maior é a altura que a coluna de água consegue se deslocar. Capilares de diâmetro maior, a massa, a força gravitacional sobre eles é tão grande, aí a altura de deslocamento é menor. Então, uma coisa interessante para entender essa capilaridade, que eu já tinha chamado a atenção para vocês, e eu falei sobre, no outro vídeo, já está, então eu estou adiantando já a informação do outro vídeo, é que traqueídeos e elementos condutores, que, por exemplo, os traqueídeos são os elementos condutores de gimnospermas, não é isso mesmo? Anatomia vegetal, gente, memória. E elementos de vaso, tá? Que tem um calibre maior, eles têm capacidade de deslocamento da coluna d'água diferente. Por isso, você imaginar, tem um exemplo que eu dei na aula anterior. Na aula anterior, não, já para a próxima aula, que era a sequoia. Uma sequoia chega a ter 100 metros de altura. Enquanto as angiospermas, tá? Então, a sequoia é gimnosperma, né? E as angiospermas têm alturas menores, chegando aí no máximo a 50 metros, tá? Metade do que pode chegar uma sequoia. Por que isso acontece? Por que o tamanho das plantas diminuiu com a evolução das espécies?
E está diminuindo mais, tá? Haja visto que a diversidade de gramíneas, o número de espécies de gramíneas é muito maior, e são espécies de porte pequeno, né? Excetuando o bambu, que é considerado uma gramínea alta. A pergunta é, então, pensando funcionalmente, nas forças da água, a capacidade de deslocamento dela dentro dos feixes vasculares e o crescimento das plantas. É isso que eu estou falando para vocês. Vamos pensar, nesse momento, como essas forças de deslocamento da massa de água nos feixes vasculares estão sendo afetadas pelos feixes vasculares, pelo calibre dos feixes vasculares. Traqueídeo. Se eu entendi direito, um exemplo, se um canudo mais largo e um canudo mais fino. A tensão superficial vai fazer com que no canudo mais largo a água suba menos do que no fino? Não é a tensão superficial. Na verdade, é a quantidade de massa de água, né, de moléculas de água no interior de um capilar maior, ela é maior, né, a quantidade de moléculas de água. Uhum. Então, a força gravitacional exerce uma pressão sobre essa massa de água, impedindo que ela suba. Mas a quantidade de moléculas de água na periferia, fazendo adesão, tá, ainda é a mesma. Então, ela não consegue puxar tanta massa de água para cima. Agora, quando eu tenho um calibre menor, a quantidade de moléculas de água que estão lá é menor. Apesar de existir a mesma força gravitacional para todas elas, a massa que elas têm que deslocar é menor, de uma puxando a outra. E aí a adesão na parede consegue deslocar essa coluna de água a uma altura maior. Isso se dá pela quantidade de água no interior do capilar e pela proporção, né, da adesão para essa massa de água ser maior num capilar de diâmetro menor. Ah, entendi. Então, por conta disso, as plantas que têm vasos menores têm uma maior capacidade. Isso, vasos de menor diâmetro, vamos falar assim, né? Uhum. Então, tem traqueídeos, conseguem deslocar a água muito maior. Então, aí é juntar o conhecimento de anatomia com o conhecimento de função. Eu estou falando de propriedade da água, e isso vale para qualquer coisa, né? Onde eu falar de força capilar, sempre que o calibre ou o diâmetro do capilar for menor, a altura de deslocamento é maior. Faz sentido. Mas ainda assim, eu acho que você falou no vídeo que quando a gente está falando dos sistemas de condução, essa água não consegue passar de 1 metro, é isso? Não, aí você está... esse é o segundo vídeo também, não é? Não, eu assisti o primeiro aqui de movimento da água. Foi, eu falei sobre altura de elevação. Você falou que não passava de 1 metro, que não passava de uma altura muito grande. Ah, tá, então eu fui adiantando assunto, Sô. É o seguinte, é que essa capilaridade, tá, ela acaba exercendo um efeito dentro de um capilar, dentro de uma planta, tá, e eu estou falando de capilares, que são os feixes vasculares, de diâmetro de nanômetros. O que é um nanômetro, gente? É a centésima parte do milímetro, tá? Então, se eu tiver um capilar de diâmetro, sei lá, de 30 a 40 nanômetros, eu estou falando, então, de 0,3 partes do milímetro, por exemplo, tá? Ele consegue puxar a coluna de água, força de adesão na parede, até 1 metro de altura. Depois a força gravitacional equilibra isso. Mas, exatamente para esse diâmetro de capilar. Não um capilar de vidro, como a gente representou na imagem. Que esse capilar de vidro, ele tem um diâmetro de cerca de 2 ou 3 milímetros. Agora ficou claro? Então, que foi a história que eu adiantei na gravação? Agora eu entendi, obrigada. Vamos avançar, né? Terminamos essa primeira parte aqui sobre propriedades da água, tá? Eu acho que é bastante interessante, vocês devem fazer mesmo mais perguntas, ainda mais se não entender, tá? O Samuel está aqui. Já que finalizou, eu fiquei com uma dúvida.
lá quando você estava falando a respeito da dilatação anômala da água. Uhum. Nesse caso, então, aquelas regiões que acabam congelando, as plantas, obviamente, que também vivem lá, passam por esse processo. A água que está dentro dele congela ou não? E se congela, por qual motivo não acaba rachando a planta, digamos assim? É justamente pelo seguinte, tá? Isso é uma defesa das plantas. A água, isso é um processo de solvação, de dissolução de substância, tá? Quando ela está no interior da planta, ela acaba dissolvendo uma quantidade muito maior de solutos. E ao dissolver solutos, as moléculas de água elas têm que se arranjar em volta desses solutos, como se fosse um filme de água, como se fosse uma superfície de adesão, tá? E essa superfície de adesão em volta de íons específicos ou de substâncias específicas que têm capacidade de formar um filme de água, evitam que a água forme aquele arranjo cristalino que vai exigir que ela se dilate para formar o cristal de água. Inclusive, entre os cristais de água, tem espaço com ar, tá? Não é às vezes ocupado só por água, nos cristais de água. E é por isso que em plantas, mesmo sob temperaturas de congelamento, a planta não racha, porque ela usa a água, joga naquela água que está dentro dela solutos e faz com que a água se ocupe de um arranjo não cristalino, evitando a dilatação. Ah, entendi. Faz sentido. Obrigado. Edson, eu coloquei minha outra conta porque tá no celular aqui, dá para interagir com vocês. Ô, Samuel, eu não estava vendo a tela, enquanto estava fazendo a apresentação, eu não estava vendo a tela para aceitar, tá? Não, de boas, relaxa. Mas de preferência, eu não sei se às vezes acontece só o seguinte, Samuel, a gente sai, tá? E retorna e funciona direito, tá? Isso é uma coisa que parece que tem sido mais ou menos recorrente nessas reuniões virtuais no Meet. Mais alguma dúvida sobre propriedades da água? Acho que tá tranquilo. Acho que não, professor. Então, olha só, o próximo vídeo tem outras propriedades da água, tá? Que é de solvação, que é a de dissolução. Ele não termina aqui, tá, gente? Mas a propriedade de dissolução, tá? Ela está associada a movimentos da água, e não só a propriedades intrínsecas à molécula de água. E eu coloquei no próximo vídeo. E coloquei no próximo vídeo uma outra propriedade da água também, que está associada ao movimento da água, só que já dentro da planta, ou entre a planta e o meio externo, que é a osmose, tá? Então, tem outras duas propriedades da água que eu informei no próximo vídeo, só que eu quis colocá-las lá para falar de movimentos, tá? Mas elas constituem parte da propriedade da água. E uma outra coisa para a gente estar conversando agora, tá? Justamente agora a história das PCCs, tá? A gente tem um tempo, agora já durante essa aula, eu preciso de uma coisa chamar atenção. Estudem o assunto relações hídricas, vejam o próximo vídeo, tá? Para a próxima aula, eu já tirar dúvidas, porque na próxima aula de quarta-feira, a gente tem um feriado, não tem agora? 7 de setembro, na segunda-feira, não é isso mesmo? Isso. Então, a gente não vai se encontrar na próxima segunda, a gente só vai se encontrar na quarta-feira. E nessa próxima encontro de quarta-feira, a gente já tem uma atividade avaliativa para fazer. Lembrando, alguns que talvez já tenham feito alguma disciplina comigo em outro momento, as minhas avaliações, elas são muito curtas, viu, gente? É uma única pergunta de análise. Então, ela não é uma pergunta de responda sobre isso, esse conceito está certo ou errado. Então, é preciso estudar antes. E aí, para você vir e fazer a avaliação tranquila. A gente vai fazer ela via SIGA. Eu ainda não coloquei ela no SIGA. Lembrar que eu prometi a vocês, principalmente a atividade avaliativa, colocar no SIGA de preferência até 48 horas antes. Eu devo colocá-la antes, mas você não vai ter possibilidade de acessá-las antes do dia da aula. Você vai saber que ela está lá, tá?
A Laiane falou que vai assistir novamente, tá? Ah, tá com criança, muito bem, é isso mesmo, por isso que eu deixei os vídeos. E essa aula de hoje, agora que tá essa parte gravada, eu também vou deixar disponível lá no Cigar para vocês também, tá? Assim que a gente terminar a gravação, eu vou pegar o link dela, subir pro YouTube, e depois eu pego o link do YouTube e disponibilizo no Cigar também para vocês. Agora a gente precisa fazer o seguinte, parar esse momento então de esclarecer dúvidas sobre propriedades da água e falar sobre PCCs. Tem alguma equipe já aqui nesse momento que gostaria de conversar, a gente falar de temas e a gente já dar alguma orientação sobre PCC? Lembrar que eu preciso desse feedback de vocês, viu, gente? Professor, eu já tenho a minha equipe, né? E a gente ontem conversou um pouquinho que eu tava com a ideia de fazer um podcast. E aí, como é uma maneira interativa não, mas para ser acessível para todas as pessoas, teria transcrição, que aí pessoas surdas poderiam ler, né? Só que a gente não decidiu muito bem e a gente também não decidiu ainda o assunto, mas pode ser qualquer tema da fisiologia, né? Pode, sim. Faz um recorte e pode montar. E lembrando que, assim, eu acho que, a depender do assunto, e lembrar que o nosso público para a produção da PCC é o estudante que já está lá ou no ensino fundamental ou no ensino médio, a linguagem e a abordagem do assunto, inclusive eu falar a complexidade com que ele tem que ser tratado, depende de quando esse assunto é disponibilizado nas diretrizes curriculares nacionais para o ensino de ciências. Então tem que dar uma conferida, pensar, não, nós queremos tratar de tal assunto. Entender se ele é dado no ensino fundamental ou no ensino médio, tá? E aí a profundidade e a complexidade com que ele pode ser tratado pode ser bem diferente. Como experiência, Isadora e equipe aí, pensando em podcasts, o podcast pode ser só uma explanação, uma fala. Ele também não tem que ter uma duração longa. Mas ele também pode ser, por exemplo, na forma de uma entrevista. Tá? Alguém que trata do assunto, um bate-papo. Pode ser um podcast também. E lembrar que eu acho que talvez a gente pode pensar num roteiro para ele, tá? De apresentação, de abordagem, de cuidados com a terminologia, que isso é uma coisa extremamente importante. Tem muita coisa disponível na internet, viu, gente? Se vocês pegarem no YouTube, tem muita videoaula, muitos assuntos, mas o que pode acontecer? Ter, como fala, informação que está sendo passada de maneira equivocada ou defasada, e é isso que a gente quer evitar. E lembrar que eu gostaria muito que a qualidade das PCCs tivesse qualidade para a gente publicar na Botânica Pública, tá? E aí ficar não só uma coisa, eu fiz e esse material ficou aqui para mim. E lembrar uma coisa bacana da Botânica Pública, que sempre foi a ideia que eu já falei para vocês, é que vocês mesmos vão estar produzindo material que sirva para o ensino e para a produção do currículo de vocês. Quem um dia quiser, de repente, fazer um mestrado em educação, isso já vai contando para o currículo, como experiência de produzir conhecimento, de escrever alguma coisa, de elaborar uma ideia. Isso é um exercício importante que vai ajudar até na produção depois da dissertação, tese. Mas para quem não for para nenhum desses caminhos também, e for pensar, eu vou ser esse professor que vai acabar tendo que produzir conhecimento, sim, para levar para o meu aluno. Também é uma experiência importante de planejar, de organizar essa ideia, de buscar o conceito correto e se formar para ensinar alguém, tá? Pode ser a Carol e Isa estão falando que ambas as equipes pensaram no podcast. O formato pode ser o mesmo, tá? Só vamos tomar o cuidado de não ser o mesmo assunto. Às vezes até pode ser o mesmo assunto, mas a abordagem ou um aspecto do assunto ser diferente do outro. Não ser exatamente o mesmo, tá? Entendi. Professor, eu tenho uma dúvida quanto à questão das imagens, né? A questão dos direitos autorais, porque existem bancos de imagens que são livres de direitos autorais. Eu queria saber se a gente pode utilizar esses bancos de imagens também. Vamos fazer o seguinte, Carol, pode, tá? Porque é de acesso livre. Mas o que eu acho que é muito mais bacana, isso assim, dá um trabalho a mais, é vocês produzirem a imagem de vocês. Você viu ali que eu mostrei para falar de propriedades da água, eu usei a panela de casa e tirei foto? Sim. Então, a foto autoral,
ela implica numa outra coisa, pensando na função da própria PCC, em você mesmo planejar, inclusive ter um planejamento visual para produzir alguma coisa. Mas a podcast em si, ela não precisa de imagem. Ela talvez pode ser, se você pensar, não, eu quero fazer um texto para acompanhar uma podcast que vai para a Botânica Pública, aí a imagem, ela só vai ajudar a chamar a atenção do leitor, no primeiro momento, para depois o leitor acessar o áudio, que é a podcast. Entendi. Ele é um chamariz, ele é um recurso para, opa, esse negócio aqui é interessante. Mas, de fato, o recurso didático em si é a podcast, que está a conversa sobre o assunto. E aí, às vezes, uma única imagem resolve. Certo. Ok, obrigada. Mais alguma coisa sobre PCCs, equipes que estão aqui? Matheus, já tem equipe da PCC? Então, professor, eu tenho equipe, só que ainda a gente não conseguiu chegar num consenso do que a gente vai trabalhar. Espero que até a próxima aula a gente consiga. Então, mas tem uma ideia mais ou menos de abordagem, qual formato? Porque uma das coisas que eu acho que é legal sobre a PCC, e até a própria proposta da PCC, ela vem não só como formação do professor, mas que esse professor que vocês vão se tornar parta da realidade dos estudantes para que a apropriação do conhecimento, né, seja mais genuína e mais real, que não seja apenas teórica. É isso que eu estou falando assim, por isso que eu falo que eu acredito no potencial de vocês. Mas, às vezes, você já tem algumas habilidades construídas na equipe que vocês estão formando. E essas habilidades, elas têm a ver, por exemplo, ou com a produção de podcast, produção de vídeo, produção de animação, tá? É uma outra. Ou então, não, eu quero fazer um texto mesmo, e tem gente que escreve texto de uma maneira muito simples e muito bacana, e isso ser usado, então, uma forma, talvez, de uma PCC, isso eu nunca falei antes, mas eu trouxe na Botânica Pública, por exemplo, um conto. Escrever uma PCC como um conto, tá? Mas só que tem que ser um conto sobre assunto de botânica. Podia ser, por exemplo, um gibi, tá? Ou uma tirinha rápida, que ela traga um conceito, e aí nessa tirinha, que tem uma ilustração mínima, para ser mais lúdico, mas tem um texto que traz isso junto dela, tá? Um princípio está sendo apresentado. O Thiago está perguntando aqui no vídeo, no chat, eu não tinha lido ainda, Thiago, que pensa fazer um vídeo desenhando uma célula, tá? Mas tem que decidir com o grupo. Muito bom, tá? Mas dependendo, dentro dessa história da célula, eu vou mostrar para vocês, quando a gente entrar em fotossíntese, existem histórias da fotossíntese que ocorrem dentro das organelas, existe a célula como um todo, tá? Uma das histórias que ocorrem dentro das organelas é a fotossíntese, né, que ocorre nos cloroplastos. Parte das histórias da fotossíntese ocorre no espaço fora da chegada, por exemplo, dos nutrientes, da água, ocorre no citoplasma celular. Então, a gente pode falar de transportadores presentes em membrana, por exemplo, tá? Que é um dos aspectos da fotossíntese. Pode falar da troca de substâncias entre organelas. A gente pode falar de acúmulo de substâncias lá no vacúolo celular, como se dá isso. Então, não precisa ser todo o assunto da fotossíntese, pode ser um aspecto dele que vai ajudando a melhorar o entendimento de fisiologia, não só de vocês, mas também de contribuir na produção de material curto, pequeno, pensando que, olha, se você entra numa sala de aula como professor, e você tem um estudante lá que tem dificuldade de leitura mesmo, e às vezes até de concentração nesse mundo atual, né, que a gente está muito no celular, os textos, as mensagens têm que ser o mais rápido e mais breve possível e mais eficiente, tá? E é isso, talvez, que eu falo, que às vezes a gente tem que pegar e dar o conhecimento de fisiologia correto, mas a conta-gotas. E aí, talvez, desses aspectos possíveis que ocorrem numa célula, tá? Do funcionamento celular de uma célula vegetal, já pode ser o assunto da APCC como um todo. Não precisa ser, às vezes, um assunto inteiro da fisiologia, mas, às vezes, um aspecto dele, tá bom? Professor,
Então, só para poder esclarecer, eu trabalho, eu já dou aula e tudo mais, e toda vez que a gente vai entrar nessa parte de botânica, sempre tem diversas perguntas relacionadas com o dia a dia. Eu posso, por exemplo, promover um material para poder explicar um fenômeno desse que ocorre, vamos supor, por qual motivo, nesta época do ano, as gramas têm dificuldade em permanecer verdinhas, e aí explicar fisiologicamente o que acontece? Justamente, acho que inclusive essa abordagem, esse gancho de uma pergunta da realidade, tá? Ele é essencial para que as pessoas se interessem pelo conteúdo mais profundo, tá? Por, de fato, entender um fenômeno e como ele funciona. E se vocês pensarem bem que o conhecimento também só avançou a partir de perguntas muito simples, de alguém observar um fenômeno, esse fenômeno ser, opa, e aí aquilo foi detalhado, foi perguntado, na verdade, depois de uma pergunta, na verdade, outras perguntas surgem, esse é o conhecimento e a linguagem da dialética, né, que após uma pergunta, você tem uma resposta, o seu conhecimento se amplia, mas aí você entende que ainda existem lacunas daquele conhecimento, e esse conhecimento cresce. Mas ele sempre surgiu, na verdade, a busca do conhecimento a partir da observação de um fenômeno natural. E eu acho que esse pode ser o gancho mesmo para você iniciar um trabalho de uma PCC, da apresentação dela. Então tá bom. O Washington perguntou se pode ser entrevista com um especialista da área. Washington, até poderia ser, mas vamos tentar fazer mais uma forma de um bate-papo nós mesmos. Até pelo seguinte, em vez de você simplesmente perguntar para um especialista, se você fizer um bate-papo entre colegas para cada um tratar de um assunto ou de um aspecto dentro de um assunto, significa que a equipe que está participando da PCC, ela se apropriou daquele conhecimento. Não que um especialista que já detém esse conhecimento, ele vai já trazer isso para vocês. Então, no formato de uma entrevista, só se fosse com um colega de vocês, mais um bate-papo, tá? Do que uma entrevista com um especialista mesmo. Porque a ideia principal é que vocês se apropriem do conhecimento de fisiologia. E o Tiago perguntou aqui no chat, respiração celular, tá? Nas células guarda. Nas células respiração, nas células guarda e perda de água. Pode ser um assunto, tá? Mas a respiração celular, ela vai ocorrer em todas as células, tá? E não apenas em uma. Mas é um assunto que a gente não detalhou direito ainda em nenhuma PCC e de uma maneira muito mais objetiva. Só que é o seguinte, se você olhar a respiração celular, que ocorre para as células animais e para as células vegetais, já que a mitocôndria está presente em todas elas, ela está presente em todos os livros de ciências também. Agora, o que a gente pode adicionar naquele livro, ou naquela abordagem, no formato que está lá no livro didático, que não foi tratado ainda? Ou estou dizendo, ou o formato, tá? Ou o conhecimento que está ali, uma curiosidade sobre a regulação do processo de respiração celular, que não está no livro didático. Talvez adicionar alguma coisa a mais sobre isso. E já vale como PCC. Bom, a gente está com 18 pessoas na sala nesse momento, escutando a gente, tá? Lisa, se quiser falar, ou se já tiver equipe. Iris também, tá? Que eu ainda não escutei as vozes de vocês ainda. Eu tô na equipe da Carol. Ah, tá. Cláudia? Eu tô na equipe do Matheus, a gente ainda não decidiu bem o que abordar. Uhum. Caterine, também, ainda não escutei a voz, para saber se está bem. Bom dia, professor. Eu ainda não tenho um grupo para o PCC. Aí eu vou ver com quem sobrou, mas eu ainda estou sem grupo. Tem alguém na sala disponível, ainda sem equipe? Além da... Professor, eu também não tenho grupo ainda. Uai, vocês duas já estão aí manifestando, vocês, de repente poderiam trabalhar juntas, tá bem? Pode ser, já? A gente pode conversar pelo WhatsApp. Então tá bom, eu já tenho uma equipe aí, ó. Ok. Alguém mais gostaria de falar da PCC, de
algumas questões que gostaria de entender? Acho que não, professor. Então, terminamos nossa atividade de hoje. Vocês veem que, eu acho que assim, mas, ó, rapidamente, lembrar, estuda o assunto da próxima semana, já pega o livro para ler, assiste o vídeo que já está lá, e a gente chega para esse encontro presencial, que ele fica muito mais curto e muito menos cansativo, tá? A gente já resolve rapidamente. E aí, ao mesmo tempo que vocês vão estudando o assunto, já comecem a pensar na PCC. As equipes que estão formadas já vão discutindo olha, por exemplo, o conteúdo programático da disciplina, que ele já tem os assuntos lá. E já começa a pesquisar como é que isso é ensinado no ensino fundamental e ensino médio, em que momento é, para pensar que linguagem tem que ser do assunto que vocês têm interesse em. E aí, nas próximas reuniões, as reuniões das PCCs, talvez vão ter que ser um pouco mais dilatadas. Eu tinha falado na última hora, mas talvez ela tenha que ser mais, porque as equipes vão aumentar e cada assunto de uma equipe é um. Para a gente delimitar direitinho, tá? O quanto você deve avançar naquele assunto, em vez de só repetir o que está no livro didático. Dá para repetir o livro didático, mas com um formato diferente, tá? O Nicolas falou que confundiu aqui, acabou de olhar as mensagens no grupo. Parece que tá eu, Felipe, Laiane, tá? Equipe fechada, pô, tá beleza. Então, um abraço para vocês. Só uma última dúvida. O capítulo de relações hídricas é do Kerbauer, que é para ler? Ah, o do Kerbauer eu acho que é o melhor, viu? Tá, ok. Tá bom? Obrigada. Abraço, então, boa semana para vocês. Ah, o Roberto está dizendo que não está no grupo do WhatsApp. Alguém pode partilhar com ele o endereço para ele entrar e participar? Pronto, aí, obrigado. Ô, Edson. Diga, Samuel. Você vai disponibilizar o capítulo sobre relações hídricas em algum lugar? Não, eu não tenho. A única coisa que eu tenho, eu já disponibilizei no plano de ensino para vocês, é o link para 2 e-books, tá? Que são de acesso livre. Lembrar que a gente, nesse formato, a gente não... na verdade, né, a gente não tem, de fato, direito nenhum de disponibilizar material de terceiros. A menos que eles já sejam de acesso livre. E o link para eles já está no plano de ensino. No PDF tem um link lá para 2 materiais. Um da professora Moemi, que foi produzido pelo CIAR da UFG, para disciplina o curso, né, de EAD em licenciatura, de Biologia e Licenciatura. Ele traz os assuntos, mas a abordagem deles, inclusive, é muito simples, viu, Samuel? O melhor material para ler e entender de uma maneira adequada os assuntos, de fato, eu recomendo o Kerbauer. Alguns colegas estão falando que tem uma versão desse livro em PDF em algum local aí. Acessa no grupo do WhatsApp e conversa entre vocês fora desse espaço formal aqui. Que eu falo, nem posso falar que isso existe, tá? Isso não tem... Eu não tenho amparo legal para disponibilizar nenhum material que não tenha acesso livre. Tá bom? Entendeu? Mas uma coisinha, professor, sabe me informar se a biblioteca está aberta e tal? A biblioteca está aberta, tá? Eu só não gostaria que vocês estivessem tendo que se deslocar para isso. Mas, como eu sei que existem esses materiais no formato de PDF, tá? Eu acho muito mais saudável que, em vez de ir lá pegar o livro fisicamente, vocês consigam cópias digitais, ou então acessem aquele material que eu já disponibilizei, que o CIAR disponibiliza, e tem o material da Universidade Federal, do Instituto Federal, né, do Sul, no sul do Brasil, que também traz os assuntos. Isso vai complementando com os vídeos, as leituras de vocês. Só que pegar o assunto picado, ele sempre dá mais trabalho mesmo, viu, Samuel? Então, tem que buscar, tem que ler, tá? Então, meus queridos, um abraço para vocês, já é 9h30, tá? Então, nossas reuniões presenciais, elas de fato vão ser mais curtas, mas a depender de uma outra coisa também, da complexidade e da desejo de vocês de conversar mais sobre os assuntos. Nas próximas aulas, eu espero a gente converse mais tempo, tá? Fique mais tempo, mas para falar depois individualmente com as equipes das PCCs. Então, atenção para o time, tá? Para não deixar acumular,
porque a gente já está em setembro, tá? E aí a gente já tem uma primeira entrega, né, de uma primeira ideia, de um esboço, tá? Do que seria isso, um texto, uma ideia, um delineamento, delimitação dos assuntos para esse primeiro momento, e os encontros, tá? Para a primeira avaliação bimestral, e dezembro está chegando aí. Para quem vai fazer uma elaboração maior, e lembrar que a gente vai corrigir, vai conversar, aí vocês vão me perdoar se eu fizer alguma crítica de dizer, olha, gente, isso aqui precisa ser melhorado, tá? Mas é só para pensando que se a gente vai depois disponibilizar isso, vai ser um material, ó, excelente, que você fala, poxa, eu tenho orgulho de ter feito, tá? Então, esse é sempre o desejo, e que vocês também, ao fazer e corrigir alguma coisa, que isso é normal no processo de produção de conhecimento material, vocês vão se apropriando e ficando com aquele conhecimento, tá? Não fica só que, o Edson está sendo chato, tá? Eu só falo assim, busco, né, fazer da melhor forma possível. É só isso, tá bem? Um abraço para vocês, boa semana, fiquem bem, leiam os assuntos, vejam os vídeos, e a gente vem na próxima quarta-feira só para tirar dúvidas e já para preparar para uma primeira avaliação parcial. Ok, professor. Bom dia. Obrigado. Boa semana. Eu vou deixar a gravação dessa aula lá no SIGA para vocês também.